e os caramelos do Morro dos Cibitos estão passeando na cidade e encontram os seus rivais, os caramelos do Morro das Muriçocas. Leleu Coceira manda eles saírem ou vão se dar mal. Tripa Seca diz que não tem medo de nenhum deles. Cleitinho, Leleu e Jubileu correm pra cima de Tripa Seca e manda eles saírem. Tripa Seca corre e Bastião Cocada diz que não vão sair. E Cleitinho Fubá pergunta por que eles estão em seu território. Bastião Cocada diz que estão em uma missão. Tripa Seca pergunta onde está o milho que eles roubaram. Jubileu diz que já viu Bastião Cocada junto com Crispim do Milho. E então Cleitinho Fubá perde a paciência e parte para cima de Bastião. Bastião corre e consegue escapar de Cleitinho. Tripa Seca pergunta o que eles fizeram com o milho. Cleitinho diz que não vai falar e manda eles saírem. Leleu diz que é melhor para eles. E Tripa Seca diz que vai sair, mas que da próxima vez vem mais preparado. Leleu diz que é melhor voltarem e contar a Pela Peido. Fazem uma reunião e diz que tem novos inimigos, um tal de Tripa Seca e Bastião Cocada, lá do Morro das Muriçocas, e que estão atrás do milho que roubaram. E os irmãos Bufa Presa e Junim Peida Fofo estão em uma batalha feroz. Bufa Presa deu em cima da paquera de Junim, Janita Banana, na festa de Pela Peido. Enquanto isso, Zé Caganeira reaparece e faz uma chamada de vídeo para Crispim do Milho. Crispim fica surpreso. Diz que pensava que ele tinha ido para o além na luta contra Itachi Whiskas. Zé Caganeira diz que sabe onde está o milho que Cleitinho e Leleu roubaram e diz que vai ligar para Tripa Seca para ele ir roubar e vendê-lo no Morro dos Cibitos. Zé Caganeira diz que também pensou que ele tinha ido para o além na luta contra Zé Corote. Crispim fica envergonhado e diz que fugiu. Zé Caganeira diz que já lutou contra Zé Corote e o venceu. E se ele precisar de ajuda, pode contar com ele. Enquanto isso, Cleitinho Fubá está comendo um pouco do milho que roubou. E parece que está muito gostoso. Zé Caganeira liga para a Tripa Seca e diz que o milho roubado por Cleitinho Fubá está escondido no capim no lado sul do Morro dos Cibitos. Bastião Cocada e Tripa Seca chegam na plantação de capim e pulam para encontrar o milho roubado. Bastião diz que achou onde Cleitinho Fubá escondeu o milho para Pitoco Chulé. E Tripa Seca diz que vai experimentar o milho para ver se é bom mesmo. Começa a descascar o milho e diz que está muito cheiroso. E que o milho é de ótima qualidade, diz que vai ser fácil vender no Morro das Muriçocas. Mas primeiro vai comer um para encher o bucho. E diz que tem que levar a parte de Chicó Goiaba. Chicó Goiaba recebe a sua parte e já começa a comer. E manda Tripa Seca ir vender o resto lá no Morro das Muriçocas. Tripa Seca vende um pouco do milho para seu amigo, Jefinho Birola, que não perde tempo e come tudo, e diz que o milho é bom mesmo. Tripa Seca vai até a Baixada dos Puleiros e oferece o restante do milho a Jerônimo Giló por um bom preço, e Jerônimo aceita. Tripa Seca diz que amanhã traz o milho, e Jerônimo avisa a galera que amanhã vai ter muito milho. E Cleitinho Fubá vai até José Canjica e diz que o milho está pronto para ser vendido. E José fica com raiva e diz que o milho que ele roubou foi roubado por Tripa Seca. E quem comprou foi Jerônimo Giló, lá da Baixada dos Puleiros. E Cleitinho Fubá fica irritado e pega um ônibus até a Baixada dos Puleiros. Vê um humano na bicicleta que não tem nada a ver e corre atrás. Ele quer descontar sua raiva em alguém. Calma, Cleitinho. Os humanos não têm culpa. Deixe o povo de Patos de Minas Gerais em paz. Enquanto isso, Chicó Goiaba, amando de Crispim do Milho, leva todo o milho que sobrou para a gangue de Jerônimo. Os galos da Baixada dos Puleiros cantam de felicidade e agradecem a Chicó Goiaba por vender o milho a seu líder Jerônimo Giló. Enquanto isso, Cleitinho Fubá volta para casa e conta a Pela Peido que Tripa Seca roubou o milho que eles roubaram e que Crispim do Milho e Zé Caganeira estão trabalhando juntos. E que é melhor reunir todos e bolar um plano de vingança. Cleitinho Fubá e Pela Peido juntam os caramelos do norte e do sul e vão atrás de Crispim do Milho e seus aliados no Morro das Muriçocas. Cleitinho diz que é melhor se separar, chama Jubileu Faísca e Leleu Coceira para irem procurar por Chicó Goiaba, e Pela Peido diz que vai procurar Crispim do Milho. Jubileu e Zeca Bicutu vê o primo de Chicó e pergunta se ele passou por aqui. Ele disse que não fala com gentalha. E Zeca vai chamar Cleitinho Fubá. Cleitinho já chega dizendo que se ele não falar onde está Chicó Goiaba, eles vão se dar muito mal. Cuacua diz que não tem medo da gangue dos caramelos e manda eles saírem ou quem vai se dar mal são eles.
Leleu Coceira diz que se eles não falarem, Itachi vem fazer uma surpresa. Coacua diz que não tem medo de ninguém. Enquanto isso, Pela Peido mandou Junim Bufinha sequestrar o filho de Crispim do Milho. Ele encontra Januário Pipoca e travam uma batalha intensa. Januário tenta escapar, mas Junim Bufinha é mais forte e captura Januário. Tripa Seca está dormindo e Pitoco Chuléu acorda para dizer que Cleitinho, Fubá e os caramelos invadiram o Morro das Muriçocas. Enquanto isso, Cleitinho está procurando Tripa Seca e sente um cheiro forte. Pelo cheiro, viu que Tripa Seca passou por aqui e mija para marcar território. E Tripa Seca pega uma carona e vai até o Morro das Muriçocas avisar aos caramelos que Cleitinho, Fubá e Pela Peido estão vindo se vingar. Chega no Morro das Muriçocas e diz para todos terem cuidado com a gangue de Pela Peido e que andem com cuidado. E lá na fazenda de Crispim, Matilda Esther vê as cabritas chegando e corre para perguntar o que aconteceu. As cabritas diz para Matilda avisar a Crispim que Junim Bufinha sequestrou o seu filho Januário ontem. Crispim recebe a notícia e fica muito triste e avisa a sua esposa Bebel Jararaca, que fica arrasada e começa a chorar. Crispim diz que Junim Bufinha tem um coração bom e não vai fazer nada de ruim com Januário. Cleitinho Fubá faz uma reunião com os caramelos e diz que sentiu o cheiro do pipi de Tripa Seca em uma planta lá no quiosque que vende macaxeira. E que Tripa Seca e Bastião Cocada podem estar pelas redondezas. Diz que vai investigar com Leleu Coceira e com Leleu Júnior e manda os outros irem investigar pelo outro lado. Leleu vai na frente e se depara com Bastião Cocada. Chama Leleu Júnior, que já faz o Multiclones das Sombras, e vão pra cima de Bastião Cocada. Leleu Coceira diz que dessa vez ele não vai escapar. E Bastião Cocada diz que não tem medo. Encara todos de uma vez. Leleu diz que vai fazer ele pagar pelo milho que roubou. Bastião diz que só fez a missão pra Crispim porque estava precisando de ração. Tenta sair de mansinho. E Cleitinho e Leleu vão atrás. Uma humana manda eles saírem e protege Bastião Cocada. Leleu fica irritado e diz para a humana que Bastião roubou o milho deles. A humana, sem entender nada, protege Bastião até a saída do beco. E Cleitinho diz que depois pegam ele. Tripa Seca foi encurralado pelos caramelos do Morro dos Cibitos. Leleu diz que ele vai ter que pagar pelo milho roubado. Tripa Seca diz que só queria os ossos que Crispim prometeu e pede ajuda ao humano que está no local. O humano manda eles saírem e diz que não quer confusão perto da sua casa. Jubileu Faísca diz que isso é assunto de cachorro e diz para ele não se meter. Cleitinho diz para Jubileu que esse humano é um cara legal, que já lhe deu ração e é melhor obedecer. Chama todos para irem embora em respeito ao cara legal. Andrezinho Pernilongo e Leleu diz que não vão embora até dar uma lição em Tripa Seca. E Jubileu concorda e diz que vai ficar também. Cleitinho Fubá volta e pergunta por que eles não foram embora. Andrezinho diz que Tripa Seca tem que ser punido. Fica irritado com Cleitinho e começa uma briga. Cleitinho morde Andrezinho e manda ele obedecer. Diz pra todos que depois pegam Tripa Seca. E Tripa Seca foi salvo graças ao humano legal que deu ração e pão a Cleitinho. Pela Peido está em sua casa e um intruso aparece. Diz que se chama Jubirucuruzera e veio a pedido de Crispim do Milho. Diz que não quer briga e só veio conversar. Pergunta se Januário está bem e diz que Crispim está disposto a negociar. Pela Peido fica irritado e manda ele ir embora. Jubirucuruzera diz que não quer confusão e vai embora. Pela Peido muda de ideia e pergunta qual é a proposta. Jubiro diz que Crispim está com muita saudade de Januário e está disposto a se render e selarem um acordo de paz. Pela Peido diz que vai pensar no assunto. Enquanto isso, Junim Bufinha e Januário estão brincando. Januário e Junim ficaram amigos desde o tempo que Junim foi sequestrado. E parece que a amizade se fortaleceu com o sequestro de Januário. Enquanto eles brincam, os irmãos de Januário fazem um vídeo pedindo a Pela Peido que acabe com essa guerra e que Bebel Jararaca está muito triste e que vão dar muitos ossos e ração para ter Januário de volta. Cleitinho Fubá e Jubileu Faísca vê Jubirucuruzera em seu território e partem para cima com tudo. Jubiro diz que só veio fazer um acordo com Pela Peido. Diz que não quer confusão e veio trazer um recado de Crispim a Pela Peido. Jubileu Faísca diz que não sabia e pede desculpas e Jubiro aceita. E Lupita está... Espera! Não filma isso! Lupita, minha querida!
Isso não é hora de fazer isso! Enquanto isso, Leleu Coceira bate um papo com Cleitinho Fubá e pergunta se ele é a favor da trégua com Crispim do Milho. Cleitinho diz que já está na hora disso acabar e prefere a paz, mas diz que gosta da adrenalina de roubar em território inimigo, então o que Pela Peido decidir tá bom. Pela Peido fala com Jubileu Faísca e com Leleu Coceira e manda eles irem reunir os outros caramelos para dar uma notícia. Caramelos reunidos. E Pela Peido fala que vai fazer um acordo de paz com Crispim e vai soltar Januário, e pede a compreensão de todos. Diz que se um dia forem roubar nos outros territórios, façam sem serem descobertos. Cleitinho Fubá vai até a fazenda falar com Bebel Jararaca, e Bebel fica assustada e corre com medo. Cleitinho diz que só veio trazer uma coisa boa. Bebel diz que não quer papo e avança em Cleitinho. Cleitinho diz que ela tem muita coragem e fala que só veio trazer Januário e que ele já está com Crispim do Milho. Bebel fica sem acreditar. E Crispim do Milho está muito feliz com seu filho Januário Pipoca. Crispim diz que estava com muitas saudades de brincar com seu filho predileto e manda Januário subir nele para brincarem de cavalinho. Januário escorrega e diz que está desacostumado. Crispim diz que não tem problema e pergunta se ele foi bem tratado pelos caramelos. Januário diz que ficou esse tempo todo brincando com Junim Bufinha. Crispim fica feliz por ele ter sido tratado bem e manda ele subir, que dessa vez ele vai conseguir. Januário consegue e diz que depois quer ir brincar com seus irmãos. E Crispim diz que vai até Pela Peido entregar a ração e os ossos. Eita! O primo de Zé Caganeira, Xerereco Pitomba, saiu da prisão e diz que vai ajudar Zé Caganeira a retomar a liderança dos caramelos do sul de Cleitinho Fubá. E ele vai tomar a liderança de Pela Peido no lado norte do Morro dos Cibitos. E Cleitinho Fubá volta pro Morro dos Cibitos e Zeca Bicutu pergunta como foi na fazenda de Crispim. Cleitinho diz que Crispim recebeu Januário e está muito feliz. Pela Peido chega e pergunta se a ração que Crispim mandou já chegou. Cleitinho diz que Jubileu Faísca está responsável pela entrega. Pela Peido fica esperando Jubileu Faísca e diz que está feliz que tudo saiu como planejado. Cleitinho e Zeca Bicutu diz que finalmente vão poder irem se divertir na praia. Pela Peido vê Jubileu se aproximando e vai até lá falar com ele. E pergunta se a ração e os ossos já chegaram. Jubileu diz que dessa vez Crispim cumpriu o acordo. Pela Peido pergunta onde está a ração e Jubileu diz que já entregou a Leleu Coceira. Leleu chega assustado e diz que a ração já chegou. Mas tem uma notícia ruim. Diz que Xerereco Pitomba foi solto e quer tomar o Morro dos Cibitos com Zé Caganeira. Cleitinho Fubá, Pela Peido, Leleu Coceira e Jubileu Faísca cruzam a fronteira do Morro dos Cibitos e vão até o Morro das Muriçocas para falarem com Tripa Seca e Bastião Cocada. Querem saber se eles sabem onde Zé Caganeira pode estar escondido. Enquanto eles procuram, Zé Caganeira faz uma ligação para Chicó Goiaba e pergunta se ele vai poder ajudar ele e Xerereco Pitomba a recuperar o Morro dos Cibitos. Chicó diz que vai arranjar uns caramelos renegados para ajudar a recuperar o morro. Diz que vai falar com o seu melhor soldado, Ventania de Peido, e manda Ventania de Peido ir atacar os ciclistas lá no Morro dos Cibitos. Uma humana que mora no local registra o momento que Ventania de Peido fica esperando os ciclistas passarem para atacar. Ele vê os ciclistas passando e começa a correr. Tenta pegar no calcanhar, mas o ciclista consegue escapar. Enquanto isso, os caramelos chegam no Morro das Muriçocas. Cleitinho diz que não sabe onde Tripa Seca mora. E Pela Peido diz que vai falar com alguns moradores. Talvez alguém sabe onde eles moram.